Pensamentos sobre a natureza de Cristo. Esta é uma mensagem muito solene e muito importante. Eu gostaria de orar para começar e pedir as bênçãos de Deus. Pai Celestial, nós chegamos até o Teu trono, no nome poderoso de Jesus, nosso intercessor. Nós pedimos que o Senhor esteja presente pelo ministério do Espírito Santo. Abençoe essa apresentação, nos ajude a entender que é possível vencer através do poder divino. Obrigado por ouvir a nossa oração, porque nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Dos dias 17 a 19 de fevereiro de 2015, o Instituto Bíblico de Pesquisas da Conferência Geral realizou um simpósio na cidade de Medellín, Colômbia. O simpósio foi para todos os pastores, administradores e professores de todo o país. A maioria dos membros do Instituto Bíblico de Pesquisa da Conferência Geral estavam lá para apresentar diferentes questões teológicas sobre o que a igreja estava enfrentando e até hoje enfrenta. Os organizadores me convidaram para fazer 2 apresentações sobre a natureza humana de Cristo. Porém, eles não perguntaram antes sobre o que eu acreditava sobre o assunto. Eu apresentei a visão pós-lapsariana. E ocorreu um terremoto. O tumulto ocorreu porque a maioria acreditava que Jesus tomou a natureza sem pecado de Adão antes da queda. Graças a Deus que um dos representantes do Instituto Bíblico de Pesquisas, que por 7 anos foi seu diretor, se levantou diante de 600 delegados para acalmar as águas turbulentas. Ele disse que a minha apresentação foi muito bem feita e que essa era uma das visões apresentadas por estudiosos da Igreja Adventista. Porém, ele lamentou que ninguém apresentou uma visão oposta à visão que eu tinha apresentado. Ele falou que a igreja não tinha uma posição oficial sobre a natureza de Cristo. E, consequentemente, ambas as visões, pré- e pós-lapsarianas, eram aceitas. As águas se acalmaram um pouco. 7 dias depois, outro membro do Instituto de Pesquisas Bíblicas, que não participou do simpósio, mas que compartilhava da visão que eu tinha, ligou para mim e disse o seguinte: hoje de manhã, em nossa reunião aqui na Conferência Geral, nós recebemos um excelente relatório de que você fez uma excelente apresentação sobre a natureza humana de Cristo na cidade de Medellín. Eu compartilharei aqui muitos pensamentos daquele simpósio e do livro que eu considero ser o melhor sobre a natureza humana de Cristo e que é intitulado Tocado por Nossos Sentimentos. E o subtítulo é Uma pesquisa histórica sobre o pensamento adventista sobre a natureza humana de Cristo. E o autor é Jim Zurcher. É um livro que está esgotado, mas vocês podem obter cópias do Secrets Unsealed. Deixe-me dizer algo sobre o autor Jim Zurcher. Antes de morrer, ele foi o diretor do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Divisão Euro-Africana, como também secretário da divisão. Ele atuou como professor de teologia em várias universidades adventistas. E ele teve esse livro publicado pela Review and the Herald em 1999, o que significa que naquele tempo não foi considerado herético. O livro é um estudo teológico e histórico de como a Igreja Adventista do Sétimo Dia mudou a sua visão da cristologia na década dos anos 50. O Dr. Zurcher foi um estudioso talentoso. Ele também escreveu um livro chamado A Natureza e o Destino do Homem, na área da antropologia. Um livro que foi aclamado internacionalmente por acadêmicos não adventistas. À medida que nós abordamos esse assunto, nós gostaríamos de fazer várias perguntas.
Eu vou bem rápido a elas, porque eu estou tentando sintetizar duas apresentações em uma. O que significa uma natureza pecadora e uma natureza sem pecado? É pecado ter uma natureza pecadora? Ou o pecado permite à natureza pecadora expressar-se em pensamentos, atos e palavras? De que maneira a visão católica do pecado original difere do conceito adventista de que nós herdamos uma natureza pecadora? Bem, todos nós concordamos que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Porém, a questão crítica é esta: que tipo de humanidade Cristo tomou quando ele veio para esta terra? Ele tomou a natureza de Adão antes da queda ou ele tomou a natureza de Adão depois da queda? O que Ellen White quis dizer quando ela falou que Jesus não tinha propensões más para o pecado? Na nossa última apresentação, nós ouvimos um pouco sobre isso. É possível obter uma total vitória sobre o pecado enquanto vivendo em carne pecaminosa? Seria justo se Jesus esperasse que nós seguíssemos seu exemplo, se ele tivesse uma natureza humana diferente da qual nós temos. Deus terá uma geração final que vencerá totalmente o pecado na carne pecaminosa, quando Jesus removerá a natureza pecadora do seu povo. O povo de Deus continuará pecando em atos, pensamentos e palavras depois do fechamento da porta da graça. Será possível levar os nossos pecados ao santuário celestial depois do fechamento da porta da graça? Há a confirmação bíblica quando Ellen White escreveu que o povo de Deus terá que viver sem um intercessor ou mediador durante o tempo de angústia. E, finalmente, a última questão: a última geração será totalmente diferente das outras gerações? Há alguns aspectos que não são negociáveis quando nós abordamos esse assunto. Primeiro, quando Jesus esteve nesta terra, ele era 100% Deus e 100% homem. Mas ele nunca usou o seu poder divino para vencer a tentação. Ele sempre dependeu do poder divino de seu Pai. Segundo, é possível para nós vencer como Jesus venceu, se nós dependermos do mesmo poder que ele dependeu. Seguir o exemplo sem pecado de Jesus é possível. 3. As tentações de Jesus foram muito maiores do que Adão enfrentou e do que nós enfrentamos. Adão não foi tentado a transformar pedras em pão. Adão não suportou, não carregou os pecados do mundo sobre ele. Adão não foi perseguido 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano por Satanás. As tentações de Cristo foram infinitamente maiores do que as que nós enfrentamos. Então, como Ellen White diz, nós podemos imitar o exemplo, mas nós não podemos copiar o exemplo, porque as suas tentações foram bem maiores do que as nossas tentações. A quarta questão que não é negociável é que Jesus nunca cultivou tendências para pecar. Ele nunca se sentiu inclinado a pecar. De fato, ele fugia da tentação no instante que a tentação vinha. Agora, há perigo espreitando as duas visões. Por um lado, aqueles que acreditam na vitória total sobre o pecado, antes do fechamento da porta da graça, estão sempre em perigo de cair no erro do perfeccionismo e do fanatismo, pensando bem alto sobre eles e criticando os outros por não alcançarem o seu alto padrão de espiritualidade. Porém, o perigo do outro lado é considerar o pecado de pouca importância e justificá-lo por causa das nossas tendências herdadas e cultivadas. O perigo disso é ensinar que a natureza do homem é tão poderosa que nem sequer a graça capacitadora onipotente de Deus pode nos dar uma total vitória sobre o pecado. Aqueles que dizem que não é possível vencer o pecado totalmente
antes do fechamento da porta da graça, não estão realmente falando que a natureza humana pecaminosa é fraca, mas sim que Deus não é poderoso o suficiente para nos dar a vitória completa sobre o pecado. Eles estão falando, talvez inadvertidamente, que a carne pecaminosa é mais poderosa do que o poder capacitador de Deus. Aqueles que estão próximos à perfeição nunca poderão dizer, eu já alcancei. De fato, aqueles que são mais santos à vista de Deus, até aqueles que vão passar pelo tempo de angústia, são aqueles que se sentem os mais pecadores, porque eles estão constantemente contemplando o perfeito e lindo caráter de Cristo. E quanto o pecado custou no Getsêmani e na cruz. Como Isaías, quando contemplou a santidade de Cristo, eles falarão, eu estou perdido. Como Pedro, eles falarão, aparta-te de mim, porque sou pecador. Como Paulo, eles clamarão, quem me livrará do corpo desta morte? Como o santo Daniel, eles falarão, nós pecamos. Há um ponto muito importante para dizer, não vamos tentar defender o indefensável, dizendo que a Igreja Adventista sempre tomou o posicionamento de que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda. É um fato documentado que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em sua maioria, mudou a sua cristologia e foi mudada na metade do século XX, de um posicionamento pós-lapsariano para um posicionamento pré-lapsariano. Como eu aprendi no simpósio em Medellín, a maioria dos acadêmicos em nossas escolas teológicas e seminários, e provavelmente a maioria dos nossos administradores e pastores, abraçaram a nova cristologia. Jonas e Wagner falaram que Jesus tomou a natureza humana de Adão depois da queda. De fato, Wagner disse que nós devemos considerar a genealogia de Jesus para determinar a natureza humana que Jesus tomou sobre si. Entre os ancestrais de Cristo tem Abraão, que mentiu, Davi, que adulterou e assassinou, e Manassés, o idólatra. Jesus recebeu a natureza pecaminosa caída de seus ancestrais, porém ele nunca pecou nessa natureza pecadora. Jonas escreveu que Jesus tinha as paixões e as tendências da carne pecaminosa, mas que ele nunca participou nesses pecados. É vital saber a diferença entre ter as paixões e tendências e render-se a essas paixões e tendências. Jonas escreveu no Boletim da Conferência Geral de 1895, página 328, as seguintes palavras. A carne de Jesus Cristo era a nossa carne, e nela estava tudo o que está em nossa carne. Todas as tendências para pecar que estão em nossa carne estavam em sua carne, para tentar fazê-lo consentir com o pecar. Mas é claro, Jesus nunca consentiu com a tendência. W. Prescott, o qual teve seu ponto de vista endossado por Ellen White, escreveu o seguinte: embora Jesus Cristo tenha tomado a carne pecaminosa, carne na qual nós pecamos, ele tomou essa carne e se esvaziou e recebeu a plenitude de Deus nele mesmo. Deus foi capaz de guardá-lo do pecado e da carne pecaminosa. Assim sendo, embora ele tenha se manifestado em carne pecaminosa, Deus, por seu Espírito e poder, habitando nele, o guardou de pecar naquela carne pecaminosa. Em 31 de outubro de 1895, Ellen White ouviu Prescott pregar o sermão e o Verbo se fez carne, e entusiasticamente endossou a sua apresentação. Católicos e muitos protestantes ensinam a doutrina do pecado original. A ideia básica é de que nós nascemos pecadores, porque Adão legou a culpa do pecado original a nós. Em outras palavras, nós somos culpados porque, como descendentes de Adão, nós herdamos a carne pecaminosa de Adão. De acordo com essa visão,
Se Jesus nasceu com a mesma natureza pecaminosa do resto da humanidade, ele seria pecador desde o nascimento. Em tal caso, Jesus teria necessitado de um Redentor. Não há dúvida que todos neste planeta nascem com uma natureza pecadora. Isso significa dizer que o impulso do pecado habita em cada descendente de Adão. E esse poder ou impulso nos atrai a cometer pecados. Jesus tinha isso, mas ele não pecou. O pecado é um estado do ser ou é uma escolha? Nós pecamos porque nós escolhemos agir, falar ou pensar, contrário à vontade revelada de Deus. Pecar é permitir a nossa natureza humana caída agir em oposição à vontade de Deus. Se o pecado não é uma questão de natureza, mas sim de escolha, então Cristo poderia ter herdado a nossa natureza humana pecadora sem se tornar um pecador. Jesus permaneceu sem pecado porque no exato momento em que a tentação vinha, ele escolheu obedecer a Deus. E nunca permitiu a sua natureza pecadora controlar as suas ações. As suas heranças eram como as nossas, mas as suas escolhas eram diferentes. Ellen White confirma este ponto de vista. Ela escreveu: há pensamentos e sentimentos sugeridos e levantados por Satanás que afligem até o melhor dos homens. Mas se eles não são acariciados, se eles são repelidos e odiados, a alma não é contaminada com a culpa e ninguém é corrompido por sua influência. Poderosa declaração. Aqui está outra. Com fé e oração, todos podem satisfazer os requisitos do Evangelho. Nenhum homem pode ser forçado a transgredir. Ouçam com atenção agora. É preciso primeiro obter seu próprio consentimento. A pessoa tem de propor-se a praticar o ato pecaminoso, antes de a paixão poder dominar a razão ou a iniquidade triunfar sobre a consciência. A tentação, por forte que seja, nunca é desculpa para o pecado. Mensagens aos Jovens, página 67. Aqui está outra. O Filho de Deus, em sua humanidade, lutou com as mesmas cruéis, aparentemente esmagadoras tentações que assediam os homens. Tentações para condescender com o apetite, a se aventurarem presunçosamente aonde Deus os não conduziu e darem culto ao Deus deste mundo, sacrificarem uma eternidade de bem-aventurança pelos fascinantes prazeres desta vida. Cada um será tentado, mas a palavra declara que não seremos tentados acima do que podemos suportar. Então nós não herdamos a culpa de nossos ancestrais porque nós recebemos deles uma natureza pecadora. Nós só somos culpados quando nós escolhemos responder aos apelos da nossa natureza pecadora. Prestem atenção em Deuteronômio capítulo 24, versículo 16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Agora, eu vou deixar uma citação de fora porque nós temos pouco tempo. Vamos agora ver a maneira pela qual a Cristologia Adventista do Sétimo Dia mudou. Vamos examinar um trecho da edição de 1947 das Leituras Bíblicas para o Lar. E a propósito, é o mesmo das Leituras Bíblicas para o Lar de 1914. Nós vamos para a seção 4, capítulo 39. O título é Uma Vida Sem Pecado, questão número 6.
questão número 6 nas leituras bíblicas para o lar diz isso. Quão completamente Cristo compartilhou a nossa humanidade? E a resposta vem de Hebreus capítulo 2, versículo 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, essa é a resposta bíblica. Agora temos uma nota explicatória na edição de 1947. Em sua humanidade, Cristo tomou parte na nossa natureza caída e pecaminosa. Se não tivesse sido assim, ele não teria sido semelhante aos irmãos em todas as coisas. Ele não teria sido tentado em todas as coisas como nós somos. Ele não teria vencido como nós temos que vencer. E, consequentemente, não seria o perfeito e completo Salvador que o homem precisa e tem que ter para ser salvo. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada sem pecado e não herdou nenhuma tendência para pecar, e por essa razão não pecou, o remove do domínio de um mundo caído e do exato lugar onde a ajuda é necessária. Em sua humanidade, Cristo herdou exatamente o que cada filho de Adão herda, uma natureza pecadora. Em seu lado divino, ele foi gerado e nascido do Espírito. E tudo isso foi feito para colocar a humanidade em vantagem e demonstrar que, da mesma maneira, todos que nascem do Espírito podem obter vitórias sobre o pecado em sua própria carne pecaminosa. Assim, cada um pode vencer como Cristo venceu. Sem isso, não pode haver nenhuma vitória sobre a tentação e nenhuma salvação do pecado. Que nota poderosa! Porém, em 1949, a Review and the Herald pediu para o professor D.E. Reebok, que estava ensinando no seminário em Washington, D.C., para revisar os textos das leituras bíblicas para o lar, com a intenção de publicar uma nova edição. E na edição de 1949, a nota que nós lemos foi deletada. Ralph Larson, em seu livro O Verbo se fez carne, documentou como Ellen White repetidamente disse que Jesus tomou a nossa natureza caída e ofereceu múltiplas citações de autores adventistas de antes de 1949, os quais escreveram a mesma coisa. É realmente trágico que, depois da igreja ter existido por 90 anos, de repente uma mudança foi feita. Leroy Froom explicou a razão de a nota ter sido deletada. E diz assim, chegando até essa desafortunada nota na página 174, no estudo sobre vida sem pecado, ele reconheceu que isso não era verdade. Então, a nota incorreta foi deletada e permaneceu fora em todas as impressões subsequentes. O pastor Froom e outros líderes da igreja queriam que os evangélicos reconhecessem a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma genuína denominação tradicional. E, para alcançar isso, eles viram que eles precisariam descartar a ideia de que Cristo tomou a natureza pecadora caída de Adão. De acordo com Donald Grey Barnhouse, que publicou um artigo com o título São os Adventistas do Sétimo Dia Cristãos? Na Eternity Magazine, ele falou o seguinte a Walter Martin. Eles têm entre eles, adventistas, uma parcela fanática e lunática. Parecem loucos e irresponsáveis em todos os campos do cristianismo fundamental. Entre 1955 e 1956, 18 reuniões foram realizadas entre líderes evangélicos e líderes adventistas. E nossos líderes adventistas asseguraram aos evangélicos, e agora eu vou citar da Eternity Magazine, a maioria da denominação sempre sustentou, e eu vou acrescentar isso entre parênteses para nós podermos entender o resto da declaração. Sempre sustentou a humanidade assumida por Cristo de ser sem pecado, santa, perfeita.
apesar do fato de que certos escritores seus ocasionalmente publicaram visões contrárias, completamente repugnantes para a maioria da igreja. Totalmente mentira. Você pode ler todas as declarações antes de 1949 e você descobrirá que eles diziam que Cristo herdou a natureza humana pecadora. No livro Questões sobre Doutrina, Leroy Froom incluiu somente citações que apoiavam seu ponto de vista e ignorou um grande número de testemunhas que se opunham ao seu ponto de vista. Muitas das suas citações foram tiradas do contexto legítimo e ele acrescentou subtítulos que certamente induziu os evangélicos a pensar que os adventistas sempre acreditaram que Jesus tomou a natureza sem pecado de Adão antes da queda. Outro líder daquele tempo, R.A. Anderson, escreveu o seguinte: Nosso Senhor tomou a nossa natureza humana limitada, mas não nossa natureza carnal corrupta, com todos os seus desejos e propensões para pecar. Nele não havia nenhum pecado, seja herdado, seja cultivado, como é comum a todos os descendentes naturais de Adão. E ele acrescentou: quando Deus encarnado entrou na história da humanidade e se tornou um com a raça, a nossa compreensão é que ele possuiu a natureza sem pecado, com a qual Adão foi criado no Éden. O ambiente que Jesus viveu, porém, era tragicamente diferente daquele que Adão conheceu antes da queda. Então, havia uma diferença no ambiente, mas Jesus tinha uma natureza sem pecado que Adão teve antes da queda. O interessante é que o comentário bíblico da Igreja Adventista, preparado por 40 teólogos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, entre 1953 e 1957, não tem nenhum vestígio da nova cristologia. Apesar disso, o livro Questões sobre Doutrina foi publicado em 1957 e, neste mesmo período, o livro Mensagens Escolhidas, volume 1, foi publicado. Muitas páginas falam sobre a mensagem de Jones and Wagner, de 1888. E nesse volume você não tem nenhuma indicação da nova cristologia. De acordo com a teologia católico-romana, um bebê nasce culpado do pecado original e, consequentemente, ele deve ser batizado para remover a mácula tão rápido possível. A visão bíblica e do espírito de profecia é diferente. Nós acreditamos que nós herdamos as consequências do pecado de Adão, sua natureza pecadora. Mas Deus não nos considera culpados até nós escolhermos pecar. A teologia adventista ensina que nós herdamos uma natureza pecadora, que está inclinada a pecar. E por essa razão, Deus nos torna participantes da natureza divina para podermos obter vitória sobre o pecado, na carne pecadora. Quanto mais nós nos rendemos à inclinação da nossa natureza humana, mais forte essa natureza se torna. Em outras palavras, a natureza que nós alimentamos se torna forte, e a natureza que nós deixamos passar fome se torna fraca. Jesus tinha uma natureza pecadora, mas ele deixou a natureza pecadora morrer de fome. Bem, o que a Bíblia tem a dizer sobre a natureza humana de Cristo? Vamos ler Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Vamos a Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. A propósito, a palavra andar, quando é usada figurativamente na Bíblia, se refere à conduta ou comportamento, que não se conduz, que não age segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus tinha uma natureza pecadora, mas o Espírito o levou a resistir às inclinações da natureza pecadora. Verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne,
Em que tipo de carne? Nós acabamos de ler, em semelhança da carne do pecado. Versículo 3. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra semelhança é muito interessante. É interessante que Jesus tenha vindo em semelhança da carne do pecado. A palavra grega é homaiomati e é usada 3 vezes no Novo Testamento. 3 pontos críticos, todos os 3 se referem à encarnação. O primeiro, é claro, é Romanos capítulo 8, versículo 3. O segundo está em Hebreus capítulo 2, versículo 17. E o terceiro está em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Cada vez que homaiomati é usada, se refere à similaridade, não diferença. Claramente, Jesus não era idêntico a nós. De que maneira Jesus era diferente de nós? Ele era diferente porque ele tomou a natureza de Adão antes da queda? Ou ele era diferente por outra razão? O livro de Hebreus nos diz que Jesus em tudo foi feito semelhante aos irmãos. Mas há uma exceção, é que Jesus nunca pecou. Em Hebreus capítulo 4 esclarece da mesma maneira. Em outras palavras, Jesus tinha carne pecaminosa como a nossa, mas ele não era completamente como nós, porque ele nunca permitiu que a inclinação da carne ou a má propensão se manifestasse em pecado. Ele estava tanto sob o controle do Espírito Santo que ele recuava do mal. Sua natureza humana certamente não era como aquela de Adão antes da queda, porque assim a palavra semelhante não poderia ter sido usada. Jesus teria sido diferente e não semelhante. Ellen White escreveu em Caminho a Cristo, páginas 93 e 94, falando de Jesus, ela diz: Ele é nosso exemplo em todas as coisas, é um irmão em nossas fraquezas, pois como nós, em tudo foi tentado. Mas sem pecado como era, sua natureza recuava do mal, suportou lutas e agonias de alma no mundo de pecado. Sua humanidade tornou-lhe a oração uma necessidade e privilégio. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E seu Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar. Quanto mais devemos nós, débeis e pecaminosos mortais que somos, sentir a necessidade de fervente e constante oração. Vamos ler agora Hebreus capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 18. Nós abordaremos textos que falam sobre a natureza humana de Cristo. E diz no verso 11, porque assim o que santifica como os que são santificados. Prestem atenção que está falando sobre crentes. Está se referindo a pessoas que aceitaram Jesus Cristo e não a pessoas pecadoras que não nasceram de novo. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. Isso se refere àqueles que se converteram a Jesus Cristo, aqueles que têm uma nova natureza, uma natureza dada pelo Espírito Santo. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E agora prestem atenção no verso 14. E visto como os filhos, esses somos nós, participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. O que ele não poderia ter feito se ele tivesse a natureza de Adão antes da queda. Versículo 17, por isso convinha que em tudo fosse semelhante. Aqui está a palavra homaiomati novamente. Semelhante aos irmãos, e semelhante não significa diferente, significa similar. Convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Nós vamos perceber que o apóstolo Paulo faz um esclarecimento. Quando ele diz em todas as coisas, há uma exceção. Vamos continuar lendo. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel um sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus capítulo 4, versículo 15, nos dá a diferença entre nós e Jesus.
porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Você se lembra que ele foi tentado em todas as coisas, como lemos em Hebreus capítulo 2? Porém um que, como Adão, em tudo foi tentado. Não é isso que diz. Ele foi tentado em tudo, como nós somos, mas sem pecado. Essa é a diferença entre Jesus e nós. Agora vamos para Filipenses capítulo 2, do versículo 6 a 8. Versículo 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se, e aqui está o terceiro uso da palavra homaiomati, semelhante aos homens. Jesus veio como um homem, mas ele não era um homem real. Quando diz que ele era semelhante aos homens, significa que ele era um homem real. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos a Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao 15. Isso é realmente muito importante, porque descreve o processo do pecado. Tiago, capítulo 1, versículos 13 ao 15. Ninguém sendo tentado diga, esse é o ponto número 1 que nós devemos atentar. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Agora preste atenção no próximo ponto. Depois, havendo a concupiscência concebido, o ato pecaminoso ainda não aconteceu, mas a pessoa se inclinou para a tentação. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Agora vamos dar uma olhada nos estágios que encontramos nesses versos. Em primeiro lugar, você tem a tentação. Neste ponto, o pecado ainda não foi concebido. Segundo, você cede ao desejo pecaminoso ou à propensão pecaminosa. Este é o momento em que o pecado é o quê? Concebido. Então, você tem o nascimento do pecado. Então, você tem o crescimento do pecado. E, finalmente, você tem a morte. Em qual desses estágios Jesus derrotou a morte? Foi no estágio do ceder? Não, Jesus derrotou o pecado no primeiro estágio. Quando a tentação chegava, Jesus imediatamente rejeitava a tentação. Ele não brincava com a tentação. Ele não estava inclinado. Ele não tinha uma tendência para cometer aquele pecado. O que levava ao nascimento do pecado, ao crescimento do pecado e, finalmente, à morte. E a Bíblia define o que é pecado. 1 João capítulo 3, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Pecado não é algo de que nós somos culpados quando nós nascemos. Pecado é uma escolha. É uma escolha para desobedecer à vontade de Deus, desobedecer à lei de Deus. E Ellen White acrescenta no livro Fé e Obras, página 56. Agora nós queremos entender o que o pecado é. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Essa é a única definição dada nas Escrituras. Vamos falar sobre propensões más por um momento. O que são propensões más? Basicamente, elas são inclinações para pecar, que foram fortalecidas por tolerância pecaminosa. A propensão em si mesma não é pecaminosa, até que nós cedamos à propensão. Ellen White explicou que Jesus tomou a natureza caída, mas não corrompida pelo pecado, porque ele nunca permitiu à propensão expressar-se. Ele nunca foi inclinado a pecar. Em outras palavras, se você quiser dizer assim, não houve a concepção do pecado, que automaticamente conduz a cometer o pecado. Nós encontramos essa declaração muito importante no manuscrito 57 de 1890. Aqui, o teste de Cristo foi muito maior do que o de Adão e Eva, porque Cristo tomou a nossa natureza, caída, mas não corrompida,
e não seria corrompida a menos que ele recebesse as palavras de Satanás no lugar das palavras de Deus. Totalmente claro, muito claro, Ellen White repetidamente falou que Cristo tomou a nossa natureza caída, mas essa natureza nunca se manifestou em atos pecaminosos. A natureza humana estava sempre sob o controle do Espírito Santo. Jesus nunca brincou com a tentação. Ele nunca pensou, eu deveria fazer ou eu não deveria fazer. No mesmo instante que a tentação vinha, o Espírito Santo o levava a rejeitá-la. Desta maneira, Jesus condenou o pecado na carne pecaminosa. Usando o exemplo da analogia do nascimento da criança de Tiago, quando a tentação vinha a Jesus, ele nunca permitiu que ela concebesse. Consequentemente, o pecado nunca nasceu. Uma propensão é uma tendência ou uma inclinação para pecar. É a inclinação ou a propensão pecaminosa? Não. Se a propensão está sob o controle do Espírito Santo. A propensão não é pecaminosa. Propensões herdadas para pecar tornam-se propensões más somente depois de ceder à tentação. E quanto mais nós cedemos, mais forte se torna a propensão pecaminosa. Agora eu irei para a próxima sessão. O que Ellen White tem a dizer sobre o tipo de natureza que Jesus tomou sobre ele quando ele veio a esta terra? Infelizmente, provavelmente nós não teremos tempo suficiente para ler todas essas declarações. Todos eles são poderosos. A propósito, se você estiver assistindo, você poderá obter todas as citações das minhas 3 apresentações e também todas as citações dos outros oradores, talvez todas elas. Que tipo de natureza, de acordo com Ellen White, Jesus tomou sobre ele? Tomando sobre si a natureza humana em seu estado decaído, você pode argumentar com isso? Isso foi antes da queda? Não. Tomando sobre si a natureza humana em seu estado decaído, Cristo, preste atenção nisso, não participou no mínimo que fosse do seu pecado. Natureza pecaminosa, sem pecar. Ele foi tocado com a sensação de nossas fraquezas e em tudo foi tentado como nós. E todavia não conheceu o pecado. Não devemos ter dúvidas acerca da perfeita ausência de pecado na natureza humana de Cristo. Por que a natureza humana de Cristo era sem pecado? Era sem pecado porque ele não pecou, amigos. Não era diferente da natureza que nós recebemos. Em outra declaração, Ellen White escreveu: a grande obra da redenção só poderia ser efetuada pelo Redentor ao tomar o lugar do Adão caído, levando sobre si os pecados do mundo. Ele poderia palmilhar o caminho em que Adão tropeçou. Suportaria uma prova infinitamente mais severa do que aquela que Adão falhou em suportar. Percebam as afirmações: Adão caído, tropeçou, e Adão falhou em suportar. Acreditaria a conta do homem ao derrotar o tentador por meio da obediência, sua pureza de caráter e serena integridade, imputando ao homem sua justiça, para que, em seu nome, o ser humano pudesse superar o inimigo por iniciativa própria. Aqui está mais um que é bem conhecido. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Percebam que se Jesus tivesse tomado a natureza de Adão antes da queda, teria sido uma humilhação infinita. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Eu vou pular a próxima citação e irei para a seguinte. Adão foi tentado pelo inimigo e ele caiu. Não foi o pecado que habitava nele que o fez ceder. Agora prestem atenção nisso. Porque Deus o fez puro e reto à imagem de Deus.
Ele era sem falta, como os anjos diante do trono. Não havia nele princípios corruptos, nenhuma tendência para o mal. Isso se referindo a Adão. Agora vamos ver a Cristo. Mas quando Cristo veio para enfrentar as tentações de Satanás, ele nasceu em semelhança de carne pecaminosa. Uau! Aqui está outra. Em nossa humanidade, Cristo foi o redentor da falha de Adão. Mas quando Adão foi assaltado pelo tentador, nenhum dos efeitos do pecado estavam sobre ele. Ele estava com a força da perfeita virilidade, possuindo o vigor total da mente e do corpo. Ele estava cercado pelas glórias do Éden e estava em comunhão diária com os seres celestiais. Não foi assim com Jesus, quando ele entrou no deserto da tentação para enfrentar Satanás. Por 4.000 anos, a raça tinha sido enfraquecida em força física, em poder mental e em valores morais. E vejo isso agora realmente incrível, e Cristo tomou sobre si as debilidades da humanidade degenerada. Somente assim ele poderia resgatar o homem das mais baixas degradações. Em Cristo estão unidos o divino e o humano, o Criador e a criatura. A natureza de Deus, cuja lei foi transgredida, e a natureza de Adão, o transgressor, se encontram em Jesus. Qual é a natureza que é encontrada em Jesus? A natureza divina e a natureza de Adão, o transgressor. O Filho de Deus e o Filho do homem. Aqui está outra citação. Pense na humilhação de Cristo. Ele tomou sobre si a natureza humana caída, sofredora, degradada e pervertida pelo pecado. Ele tomou sobre si nossas dores, suportando as nossas tristezas e vergonha. Ele suportou todas as tentações pelas quais o homem é assolado. Algumas pessoas dizem que Cristo foi tentado externamente e não internamente. Prestem atenção nesta citação. Ele sabe quão fortes são as inclinações do coração natural e ajudará em todas as tentações. Então nós temos o comentário de Ellen White sobre a escada que veio do céu para a terra. Cristo é a escada que Jacó viu, tendo a base na terra e o topo chegando à porta do céu, ao próprio limiar da glória. Se aquela escada houvesse deixado de chegar à terra, por um único degrau que fosse, teríamos ficado perdidos. Mas Cristo vem ter conosco onde nós nos achamos. Tomou nossa natureza, tomou o quê? A nossa natureza e venceu para que, revestindo-nos da sua natureza, nós pudéssemos vencer. Feito em semelhança de carne de pecado, viveu uma vida isenta de pecado. Então ele tinha uma carne pecaminosa, mas viveu uma vida sem pecado. Agora, por sua divindade, firma-se ao trono do céu, ao passo que pela sua humanidade se liga a nós. Manda-nos que pela fé nele atinjamos a glória do caráter de Deus. Portanto, devemos ser perfeitos, assim como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Bem, vamos para a próxima citação. Nós estamos terminando o tempo, eles me deram menos tempo do que eu sou acostumado, mas vamos à próxima citação. O Filho de Deus a cada passo era assaltado pelos poderes das trevas. Após o seu batismo, foi pelo Espírito levado ao deserto, onde por 40 dias sofreu tentação. E Ellen White fala das cartas que ela recebia. Tenho recebido cartas afirmando que Cristo não podia ter tido a mesma natureza que o homem, pois, nesse caso, teria caído sob tentações semelhantes. Se não possuísse natureza humana, não poderia ter sido exemplo nosso. Se não fosse participante de nossa natureza, não poderia ter sido tentado como o homem tem sido. Se não lhe tivesse sido possível ceder à tentação, não poderia ser nosso auxiliador. Era uma solene realidade essa de que Cristo veio para ferir as batalhas como homem, em favor do homem. Sua tentação e vitória nos dizem que a humanidade deve copiar o modelo. Deve o homem tornar-se participante da natureza divina. Deixem-me ler a última citação que eu tenho aqui em minhas anotações. Que amor, que extraordinária condescendência! O Rei da Glória se prontificou a humilhar-se a si mesmo pela humanidade caída. Seguiria os passos de Adão,
tomaria a natureza caída do homem e se empenharia na luta contra o forte inimigo que triunfara sobre Adão. Venceria Satanás e, assim fazendo, abriria o caminho para a reparação da falha e da queda desventurosa de Adão e de todos aqueles que crescem nele. Nós podemos ter o mesmo poder vitorioso que Cristo teve. Deixe-me ler mais algumas afirmações. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer o quê? Toda a tendência hereditária e cultivada para o mal. Uau! Eu pularei a próxima citação e irei para outra citação. Satanás rejubila quando ouve os professos seguidores de Cristo apresentarem desculpas quanto à sua deformidade de caráter. São essas escusas que levam ao pecado. Não há desculpas para pecar. Uma santa disposição, uma vida cristã, são acessíveis a todo filho de Deus, arrependido e crente. Agora eu vou ler a última declaração de Ellen White. Tem 3 partes, mas é uma única declaração. Vamos ler a primeira parte que se relaciona a nós. Esta é do livro O Grande Conflito, página 623. A primeira parte se relaciona a nós. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Quão perfeitos? Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Ele tinha uma natureza pecadora, mas nem por um pensamento Jesus cedia à tentação. Então ela fala sobre nós. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio. Algum desejo pecaminoso é acariciado. Aqui é onde a tendência pecaminosa é fortalecida porque nós cedemos a essa tendência. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio. Algum desejo pecaminoso é acariciado por meio do qual suas tentações asseguram a sua força. Em outras palavras, o pecado é concebido. Agora vamos falar sobre Jesus. Segunda parte dessa declaração. Mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu pai e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Bem, nós podemos dizer, um caso é Jesus e outro caso somos nós. Bem, deixe-me ler a terceira parte desta afirmação. Esta é a condição, o que ela acabou de descrever sobre Jesus, nem sequer por um simples pensamento. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. A última geração será a geração com natureza pecadora, até que esse corpo corrompido será transformado na vinda de Jesus. Eles terão a natureza pecadora totalmente sob o controle do Espírito Santo, porque durante o tempo de angústia não haverá um intercessor ou mediador para o pecado. Que o Senhor nos fortaleça e que o Espírito Santo nos dê vitória sobre o pecado.